Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Feliz o homem que suporta a tentação. Então, meus irmãos, devemos ser perseverantes. Nesse mundo sempre teremos tribulações e sempre seremos tentados. Como já está dizendo, estamos sendo tentados. É um teste, né? É uma aprovação. Você precisa ser aprovado. Aprovado para o quê? Se eu não for aprovado, eu vou ser reprovado. Não é mesmo? Se existe uma aprovação e uma reprovação, eu preciso entender qual é a recompensa que eu vou ter se eu for aprovado. E é aqui onde a gente começa a falar sobre Deus. Por quê? A tentação, ela nada mais é que uma interligação daquilo que vem na aprovação. Por exemplo, a aprovação vai ser aquelas dificuldades da vida. Por exemplo, você está com dificuldade na sua família está brigando, você está com dificuldade no trabalho, você está recebendo pouco, está tendo problemas financeiramente, e isso vai consumindo a sua paciência, você vai ficando estressado, vai se estressando, você vai ficando uma pessoa briguenta, você vai ficando uma pessoa impaciente. Não somente isso, entende? Existem diversas tribulações. Às vezes você está doente, às vezes um parente seu está doente, você não tem condições de mandar um médico cuidar, levar para um médico para tratar daquela doença, para curar. Então isso podemos dizer que seja as tribulações, né? Isso é as provações do dia a dia. Através disso vai surgir as tentações. As tentações, elas são feitas através de, como já tem aqui no versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. Ou seja, o que é a concupiscência? Podemos dizer que seja a sua inclinação, né? Por exemplo, o homem, e ele sofre aquele desejo. Por exemplo, vamos imaginar um homem solteiro e vê uma moça bonita que está o seduzindo. Ele sente aquela inclinação, aquele desejo de querer fazer sexo com ela, podemos dizer. Ou então aquele jovem ganancioso, que podemos dizer que é ambicioso, que só pensa em si próprio, o orgulho, né? Então, tudo isso podemos dizer que seja uma inclinação. A concupiscência, ela vai nos levar para aquele sentido do desejo sexual. Quando, por exemplo, uma jovem sente uma atração por um jovem por uma jovem e vice-versa. Então eles começam a ser tentados. É quando o jovem, se ele não resistir, ele acaba cedendo e ele vai cair nos vícios da pornografia, da masturbação. E tudo isso vai influenciar para que ele seja tentado, né? Muito antes de ele chegar a cometer o pecado, ele está sendo tentado justamente por sentir esses desejos. Só que aí há o porém. Tem muita gente que pensa: mas eu acho que é Deus que manda as tentações para mim, não sei o que, eu acho que é Deus que manda as provações. Aqui no versículo 13 diz o seguinte: ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Ou seja, Deus nunca teve nem vai ter acesso ao mal. Tudo aquilo que é mal é ausência daquilo que é bom. Deus é bom e maravilhoso. Ele é belo.
verdadeiro e bom. Então tudo aquilo que é ruim é obra de Satanás. E tudo aquilo que é pecaminoso, além de ser obra de Satanás, também é obra da carne, que dá no mesmo, praticamente. Entende? Então, nós precisamos ser resistentes, precisamos ser fortes nessa vida. Entende? Precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter uma vida radicalizada, uma vida voltada para a santidade, uma vida voltada para nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente não busca a Deus agora com vida, a gente não vai conseguir buscar a Deus em morte. E aqui já diz o seguinte, no versículo 15, após falar que a concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, ou seja, a concupiscência, ela vai gerar o pecado, porque a concupiscência vai ser aquela sua inclinação, ela vai fazer nascer o pecado, vai dar à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, uma vez que você comete o pecado, ele gera a morte em você, ele tira você de dentro de si mesmo, porque você é o templo de nosso Senhor. A partir do momento que você peca, você está se expulsando de você mesmo. Então, a gente não pode cometer pecado, a gente precisa fazer o possível para fugir dele. Mas como o nosso Senhor é maravilhoso, misericordioso, ele nos deu como, vamos dizer, como uma fonte. Uma fonte para sempre que cairmos no pecado, possamos ir até essa fonte para nos banharmos, nos purificarmos. O nome dessa fonte chama-se confissão.